999784747. O Bento hoje fala sobre relacionamento, às 10h07. Seja bem-vindo, Bento. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos amigos, às amigas. Hoje o tema é um tema para amigo e para amiga, um tema muito pertinente, onde eu falo um pouco de relacionamento. No sentido de que é possível melhorar, tá? É possível a gente melhorar, Paulo, o nosso relacionamento com o nosso parceiro e a nossa parceira, mesmo que esse relacionamento está em perigo. Muito bem, você se refere ao relacionamento marido e esposa, Bento? Convivência, isso aí. Tá? Ok. Mas ele é um pouco bem mais amplo quando se fala de relacionamento. E o meu trabalho de cura, meu trabalho de ajuda, de desenvolvimento, Paulo, ele vai um pouco além. Por exemplo, de repente não é o filho que não acerta com o pai, a filha que não acerta com a mãe. Essa dificuldade também pode abranger, né? Muito bem, muito bem. Mas notadamente, né, Bento, marido e mulher, a vida a dois não é simples. A vida a dois exige muito esforço de ambas as partes. É como se fosse uma planta, você tem que plantar, você tem que regar para que ela cresça, para que ela dê bons frutos. Perfeito, Bento? Exatamente, Paulo. E o relacionamento a dois, o primeiro passo a gente tem que entender o seguinte: por que que duas pessoas se unem? Por que que fulano de tal, né, o José, uniu com a Maria? Exato. O José é de uma família, a Maria é de outra, às vezes são cultura diferente. Um, como se diz, é brasileiro, né? E o outro é alemão, né? De outra cultura, ou vice-versa, né? E essas duas pessoas se uniram, às vezes contra a vontade do pai, contra a vontade da mãe, não tinha aceitação, não tinha compreensão. Todo mundo olhava lá no início e achava que ia dar errado. Principalmente o pai e a mãe, vai dar errado, como é que vai dar certo isso aí? E os dois insistiram e bateram e foram, né? E o que é que fez esses dois unir? É isso que eu explico aqui, e é isso que no meu tratamento a pessoa consegue entender e fortalecer. O que os uniu no início é o que precisa ser fortalecido para continuar esse relacionamento num nível avançado e forte, né? E inabalável, como a casa construída na pedra, na rocha, e como a casa construída na areia. Então, a cura, o que eu ofereço no meu tratamento, no meu curso Vida Transformada, que é uma cocriação minha, é um curso que você não acha, pode vasculhar Google, Facebook, Instagram e qualquer coisa que você quiser. Você não vai achar o curso Vida Transformada, porque ele é uma cocriação minha. É lógico, daqui uns dias você vai achar, porque eu estou configurando ele para vender na internet. Mas hoje você não acha. E nesse curso eu ajudo a pessoa a se conhecer melhor, se blindar contra tudo aquilo que desune num relacionamento, seja de pai com filho, de marido e mulher. Então, o que é que uniu? Eu vou dar uma pista, tá? Quando duas pessoas se conhecem, o que une um no outro é a qualidade. Ali, os defeitos, eles são muito protegidos, escondidos, né? E então as qualidades é que une um no outro. Só que chega um tempo, ao andar dessa relação, né, desta doação, desta compreensão, deste conhecimento, que vão se conhecendo melhor no dia a dia, né, as qualidades vão deixando de lado. Parece que era só para o início, não é. As qualidades, o que uniu é para a vida toda. E por não saber disso e não procurar ajuda, acaba esquecendo as qualidades. Então, quando esquece as qualidades, vai aparecer o quê? Os defeitos.
Aquilo que foi escondido no início, no fim ele se revela. E quando ele se revela, se a pessoa não tiver uma maturidade, o coração curado, um processo de desenvolvimento, de cura, né? Aí entra muito bem o meu processo completo de cura para a pessoa em todos os níveis, né? Pessoal, níveis emocional, espiritual também. Muito importante a espiritualidade, né? Muito importante. Então, a pessoa acaba se abalando. E aí entra a ajuda do profissional, Paulo. Entendi. Muito bom, muito bom. Você tem toda a razão. No início é um mar de rosas. Depois, os problemas começam a surgir. E se a pessoa não tiver maturidade, não for madura, ela pode, às vezes, romper, não é, esse relacionamento ou entrar em depressão. E é importante saber que você, Bento, está aí para ajudar. Você é uma mão estendida, você é um estudioso, uma pessoa que se aprimora, se aperfeiçoa, busca permanentemente, não é, aquilo que nós precisamos, aquilo que os casais precisam. Não é verdade? O Bento coloca muito certo. No começo é um jardim, é uma beleza, só sabiá cantando, só canário cantando, não é verdade? Depois começa a aparecer a coruja, aparece o urutau. Caraca, o que é isso? Então, Paulo, e é muito importante, na questão do relacionamento, é como uma planta de casa, né? Uma samambaia ou qualquer uma outra planta, que ela precisa de carinho, de diálogo, de zelo, e isso tudo tinha no início: carinho, diálogo, zelo, elogios. E com o tempo, né? Com o tempo, isso foi perdendo o desenrolar da relação foi fazendo com que isso não tinha mais importância. Ao contrário, é o que é mais importante, é o que uniu e vai segurar unido. Então, o que desuniu, o que desune, que é a falta de compreensão, a falta de respeito um ao outro, né? A não deixar o outro falar. É normal numa relação, tá? Um dos dois, um fala mais e o outro fala menos. E às vezes aquele que é mais extrovertido na relação, que o dia que um escolheu o outro, eles escolheram assim. O cara falador vai escolher uma mulher que fala pouco. A mulher que fala muito vai escolher um homem que fala pouco, tá? Essas escolhas, isso acontece tudo num processo muito natural. E aí o que acontece? O homem, né, às vezes ele é o que mais fala, a mulher é quieta. Só que ele quer falar por ela. No andar da convivência, quando surgem os problemas, quando precisa tomar uma decisão, ele quer decidir para ela. Ele quer falar para ela. Ela já fala pouco. Quando ela se manifesta, ele diz assim: não, você não está certo. Ele já joga um balde de água fria. Certo é assim, 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 né? Então ele fala para ela, e daí ela cala. Ela já não fala. É natural dela. Faz parte da personalidade dela, do perfil dela, ser introvertida, quieta. E ele não deixou ela falar. Ele não adubou tinha que poderia, do perfil que ela já tem, que é quieto, introvertida, de pouca conversa, desenvolver, passar a conversar mais. Porque ninguém é uma coisa só na vida. Aquele que fala muito pode aprender, escutar também e falar menos. É uma cura, um desenvolvimento. Aquele que fala pouco pode aprender a falar um pouco mais, tá? Mas para isso é preciso que um ajude o outro. Um não queira fazer a parte do outro, falar para o outro, decidir para o outro, deixar o outro viver, cultivar, né, os dons e talentos que cada um tem nessa relação, que é coisa boa, que é qualidade, que une. Então fazer com que aquilo que foi unido, ninguém separe. Bom, tem um trecho da Bíblia que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa.
mas tem muitos casamentos aí, muitas pessoas que já separaram, gente pensando em separar, gente vivendo junto infeliz, e pode receber uma ajuda, um tratamento, um desenvolvimento. Quando eu falo tratamento, não estou dizendo que tem que tomar remédio, não estou dizendo que tem que tomar produtos naturais, não há necessidade, mas é preciso ter alguém que o escute, alguém que o ajude. Eu agora vou falar de prática. Eu já ajudei vários casais há 1 ano que não dormiam juntos, estavam separados, estavam magoados, estavam tristes. Após a mulher fazer uma sessão de terapia, seja online ou presencial, despertou nela que tinha muito que melhorar, que poderiam melhorar. Depois ele fez o processo, até mesmo sem saber que a mulher já tinha feito, e voltaram, melhoraram. Então há casos que eu trato os dois juntos, há casos que eu trato um, trato o outro, balanceio, né, o tratamento, e os dois melhoram, e os dois descobrem de novo as qualidades. Como uma pessoa separada diz para mim, estou tratando ela diz assim: olha, separada do jeito que né? Antes mesmo brigando, desentendendo, porque a gente não teve ajuda, né? Vamos tentando acertar do nosso jeito. E aí a gente sofreu muito, mesmo sofrendo muito juntos, era melhor do que hoje, do jeito que estão separados. E com a realidade que estão vivendo hoje, que eu não vou dizer aqui nem quem é e nem qual é a realidade. Uma realidade muito dolorosa que eu estou tratando. Então, para aquelas pessoas que, de repente, Paulo, elas tá aí querendo abandonar tudo, jogar tudo, tudo pro ar, né? Não tem mais jeito. Tem jeito sim. Nem tudo está perdido, né, Bento? Nada, Paulo, nada. Ok, muito bom saber, não é, que existe essa terapia funcional que resolve problemas, né, e que é possível restabelecer o bom relacionamento envolvendo marido e mulher. E esse bom relacionamento restabelecido vai refletir certamente na vida dos filhos, em toda a família, e vai ser uma maravilha, Bento. Tranquilo, Paulo. Então, ligado ao marido e mulher, nessa linha que eu já disse, né, que é possível reconstruir de novo, fortalecer as qualidades. E quando se fala de relacionamento de filho, de pai com filho, pai com filha, mãe com filha, e toda essa briga, essa divergência, ninguém entende, o trauma de uma reflete na outra, e tudo isso com tratamento, com desenvolvimento, com sessão de terapia, com o poder do curso Vida Transformada, que eu tenho esse curso para ajudar a pessoa, é impossível a pessoa não melhorar. É só dar o primeiro passo. Hoje eu trouxe aqui, né, essa linha de relacionamento, inclusive eu nunca tinha trazido nesse viés, nessa linha, nunca tinha falado aqui no programa. Então, uma novidade trazendo esse tema para que as pessoas entendam que também é possível, antes de perder tudo, reconstruir o pouco que ainda tem, tá? E além disso, se é filho com pai, com mãe, às vezes eu trato a família inteira. O processo meu é um processo integrativo que ajuda todos e todos melhoram, e só tem que agradecer. Eu tenho que agradecer e a pessoa também, com certeza, porque conseguiu melhorar. É isso aí, Paulo. Perfeito, Bento. Nós estamos falando aqui de um assunto muito importante. Ele é imprescindível, não é? O bem-estar envolvendo marido e mulher, família, não é? Ele é imprescindível, ele é necessário. Não é possível ser feliz, não é? Com problemas. Não é possível tocar a vida adiante trazendo junto grandes problemas, grandes desavenças, grandes desentendimentos. E é necessário realmente dar um passo. E esse passo é fácil de ser dado, é só falar com o Bento terapeuta, é só procurá-lo, que ele vai nos ajudar. Vai ajudar a nós casais que estamos acompanhando essa conversa, esse bate-papo com o Bento terapeuta. Isso aí, Paulo. Então o assunto de hoje seria isso, e também dentro dessa linha de relacionamento, aquelas pessoas que são solteiros, separados, pessoa que passa por alguma dificuldade e gostaria também de acertar
né, num relacionamento, curar um trauma, um bloqueio. Por que não dá certo? Por que eu não consigo? O que está acontecendo? Está acontecendo? A idade passou, era um sonho meu ter uma pessoa maravilhosa do meu lado e não consigo. Onde está o problema? Qual é a barreira? Juntos também eu consigo tratar essa pessoa e ela pode seguir a vida feliz dela, né? Ou sozinha ou acompanhada também. Tudo isso faz parte desse contexto de tratamento. Paulo, por hoje é isso aqui, meu querido. Obrigado, Bento. Obrigado pela sua participação. Muito honrado com a sua presença nos estúdios da Rádio União. Muito obrigado a você que nos acompanhou através da live do Bento Terapeuta. Você pode estranhar que o Paulo Gaspar não aparece, não é só aparece a voz dele, é uma espécie de Lombardi do Silvio Santos. Eu falo a partir da minha casa de forma remota, não é? Enquanto existe a pandemia, mas eu espero que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Eu tenho acompanhado os números no Brasil. Antes eram 1.800 pessoas, 2.000 pessoas, mais morrendo e agora já caindo para 900 pessoas, não é metade. Isso nos anima, é a vacina funcionando, né, Bento? Com certeza, Paulo, com certeza, e a esperança que temos que em breve resolva tudo isso e a vida volta ao normal para todos. E chega, né? Chega de morrer as pessoas maravilhosas que a gente de repente sabe na notícia, fulano morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E às vezes é muito rápido. É lógico, a morte, todo mundo sabe que vamos morrer. Mas às vezes assim, assusta, né, Paulo? Assusta a gente. Verdade, estamos perdendo muitos amigos, muitas amigas. Você tem toda a razão. Mas em breve... É isso, a vida vai voltar ao normal e a vida a dois também vai voltar ao normal. Se falarmos com o Bento Terapeuta, vem aí o spot falando mais sobre você, Bento. Um grande abraço, amigo. Obrigado, Paulo. Bento Terapeuta, tratamento com produtos naturais e terapias. Quer ter saúde e qualidade de vida? O Bento Terapeuta ajuda você. Conheça o método completo de tratamento do Bento Terapeuta através de terapias e de produtos naturais fitoterápicos que fortalece a sua saúde, combatendo de forma rápida e eficiente a sua doença. Chega de ficar sofrendo com suas dores, depressão, ansiedade, medo, tratamento para depressão, diabetes, dores no corpo, ansiedade, medo e outros problemas que afetam a sua saúde. Procure hoje mesmo o Bento Terapeuta e agende a sua consulta ou terapia pelo WhatsApp 45 99978 4747. Rua 1º de Maio, 1092, Grande Pioneiro, Toledo, Paraná. Fone WhatsApp 45 99978 4747. Seja feliz e tenha saúde. Bento Terapeuta, cuidando de você.